Band Mulher. Oferecimento Sicoob Aracop. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Estância do Cupim, o melhor cupim casqueirado. Uniodonto 24 horas, a empresa que faz você sorrir de verdade. Tô chegando, feriadão rolando, eu tenho certeza que você tá aí em casa, assim, curtindo aquele descanso, de olho aqui na Band. Vem comigo, Band Mulher já começou, boa tarde pra vocês. E ó, hoje nós vamos falar muitos conteúdos por aqui, muitos assuntos. Para começar, a gente vai falar sobre educação positiva, mais diálogo e menos punições, né? Essa é uma das formas que a educação positiva aplica, que é tão falada, tão usada hoje em dia entre os pais. Então, por aqui vamos entender melhor sobre essa forma de criar os filhos. Vamos ter um bate-papo com a psicóloga para explicar para a gente. Hoje é dia do cinema brasileiro. Vamos receber aqui uma cineasta para contar para a gente sobre o processo de produção, quais são os desafios nesse setor hoje em dia. Vai ser com muita informação por aqui. E tem mulheres empreendedoras para inspirar as profissionais que atuam na área de estética. Então vem comigo nesse feriadão de Corpus Christi. Já aproveite, fique à vontade por aí, que o Band Mulher já começou. Pensar num tema, fazer roteiro, selecionar um elenco, esses são os primeiros passos para uma longa jornada da produção de um filme, um curta-metragem, um documentário que seja. E hoje, no Dia do Cinema Brasileiro, nós vamos prestigiar esses grandes talentos e saber como que funciona todo esse processo. O nosso bate-papo é com a cineasta e diretora Nara Sbrebel, que já está aqui com tudo na ponta da língua. Bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, obrigada pelo convite. Eu que agradeço nesse feriadão ter se disponibilizado a vir bater esse papo, porque quando a gente assiste qualquer projeto audiovisual que seja, pra gente é tão tranquilo, né? Mas às vezes não tem noção do trabalho que deu tudo aquilo antes, né? Sim. Muito chão correu antes de chegar ali, né, Nara? No mínimo uns 2 anos, entre a pré-produção, a produção, finalização e entrega para ser exibida, né? No mínimo 2 anos. No Brasil hoje, são poucas as produções audiovisuais voltadas para o cinema. Quando a gente fala produção audiovisual, entra tudo, né? Entra programa de TV, série, publicidade, novela, filme, série, documentário. Mas dentro desse universo todo, desse guarda-chuva todo, a gente tem o cinema, né? E falando assim, vou falar mais do cinema. Uhum. E o nosso cinema hoje, as grandes produções, ela vem da Ancine, né? Então são patrocínios assim direto, captações diretas, porque já visa uma bilheteria alta. Agora as pequenas produções, né, mais de interior, mais do cinema independente, do qual eu faço parte, a gente está muito associado aos projetos de incentivo, editais, né? Então, assim, para a gente participar é no mínimo uns 2 anos, desde a escrita do projeto, né, quando você propõe alguma coisa que está ali, seja um argumento ou um roteiro, até a aprovação. Aí quando aprova, aí você vai realizar no outro ano. Aí no outro ano é a correria, né, de pensar em tudo, chamar os profissionais, que é muita gente trabalhando, né, por trás das câmeras. Depois das captações tem a montagem, né? Depois da montagem tem a exibição. Então é uma cadeia que movimenta muitos profissionais, né? Hoje no Brasil, o audiovisual representa 24% do PIB nacional. O ano de 2024 movimentou mais de 16 bilhões. Bastante, então, assim, né? é uma indústria forte. É verdade, né? E como que funciona todo esse passo a passo nessa longa jornada? Por ali, eu tenho a ideia de um projeto, um documentário que seja. Primeiro você pensa no que eu vou fazer um documentário que está faltando, que o público quer ver, ou quero fazer um documentário. De onde que surge a ideia do tema do projeto? Eu acho que é bem particular, né? Da onde que surge, né? Assim, vários profissionais têm o de demanda, né? Um cliente que te solicita alguma coisa e tem
aquela coisa que é mais autoral, né? Então, assim, mas de qualquer jeito, você precisa fazer uma pesquisa, seja qual tema for. A gente realizou um filme, um longa-metragem, né, captada com verba da Lei Paulo Gustavo, foi 1.200.000 para realizar esse filme. A gente teve mais de 100 profissionais envolvidos, a gente está na fase de montagem agora, eu, o Marcelo Camargo e a Tavana Lima. E é um filme de autoficção. Ele passou no edital de documentário e a gente puxou ele para ficção. Oh, que legal. Eu não sei se você chegou a ver o filme The Fabelmans, do Spielberg. Não. É autoficção. Então, é um tema da vida dele que ele traz para ficção. Então, você não sabe até que ponto é realidade, até que ponto é ficção, né? Então, é um mesclado de documentário e ficção muito interessante. Então, no nosso caso, a gente fez uma pesquisa antes, mesmo sendo uma autoficção, né? A gente fez uma pesquisa antes, a gente já embasou, mas a gente precisava de dinheiro para aprofundar essa pesquisa, porque a gente precisava ir em outras cidades, alguma cidade que era no sul de Minas, então precisava de dinheiro de deslocamento, de levar outros profissionais. Então, no projeto, a gente coloca o desenvolvimento para terminar essa pesquisa, para terminar de fazer o roteiro e para começar a etapa de captação e depois de... E aí, como que seleciona quem são, né, quem vai atuar ali? Tem muita gente, como você disse, né? Tem produção, tem equipe de captação, tem os artistas. De arte, muita atores, gente envolvida, né? Sim, o pessoal da produção, que a produção é uma equipe gigantesca. Quem vai entrar a alimentação, transporte, né? Que é o deslocamento. Toda a base, né, que você precisa de segurança para que esse projeto aconteça, seguro de vida, seguro de equipamento. Então, assim, é muita coisa que é definida. Quando vem, a gente tem, assim, eu posso falar por projetos que são incentivados, né? Quando vem, a gente já tem um valor estabelecido, né? Então, tipo assim, essa verba de 1.200.000, ela foi fragmentada em 1.000 partes, assim, sabe? Então, já tem tudo, contador, advogado, tem vários profissionais envolvidos. Então, aí você, pelo Sindicine, que é o sindicato do cinema, você estabelece quanto que é o piso, né? Quanto que esses profissionais devem receber. Então, daquilo ali para cima, você negocia com o profissional. Então, tem uma referência, uma média de orçamento, né? Não vou chegar e falar assim, eu tenho tanto para te contratar. Não, tem um valor de mercado. Já tem. E a partir do que momento... É bem organizado. E a gente estava até mostrando ali os bastidores, né? Eu penso que deve ser muito incrível. Eu tenho vontade de acompanhar o bastidor, porque a gente conhece muito o universo do jornalismo, mas assim, de uma captação para o teatro, para o cinema, é muito diferente. Então, assim, como que é ali no dia a dia? Grava uma, duas, 3 vezes, né? Ensaia, não ensaia? Ensaia, é uma loucura. Olha, eu vou falar essas cenas que estão aparecendo. Aí tem várias, né? São várias, a gente misturou vários momentos. Do Bravo, né? Que foi um filme que a gente fez com o pessoal do Grupo Pontapé. Isso ensaia, faz uma vez, não ficou bom, faz de novo. Aí o sol vai embora, faz de novo com sol, sem sol. Então, o que acontece? A gente tem a gente chama de plano de filmagem, né? Que geralmente a assistente de direção faz e que ela vai ver, né? A que horas que o sol se põe, até que horas que a gente pode gravar, quais são as cenas externas, quais são as cenas internas. Então, tem toda uma programação. Vai chover, então puxa tudo que é interno. Vai ter sol até 5 horas da tarde, então joga todas as cenas externas para a gente aproveitar essa luz do sol, né? Nesse último filme que a gente fez, que chama A Invenção do Mar, a gente trouxe o Cleider Risso, que foi preparador de atores do Marighella, esqueci outros filmes que ele fez, mas é um preparador de atores assim, incrível, que está no cinema nacional, vários filmes premiados, e a gente trouxe ele do Rio para cá. É um amigo meu, ele é meu conterrâneo de Uberaba, mas mora muito tempo fora, já trabalha muito tempo com o cinema nacional. E a gente trouxe ele para trabalhar com os atores, para fazer a preparação. É importante, né? Porque otimiza, que tenha né? A nossa direção precisa de uma preparação, porque o diretor,
ele não vai ficar só por conta do ator. Né? Ele tem que conversar com a equipe de direção de arte, ele tem que conversar com a direção de fotografia, né? Ele tem que conversar com o pessoal da produção para saber se está tudo ok. Então, assim, é muita gente. Por mais que a gente tenha os assistentes de direção, né, que faz esse trabalho ali de resolver os pepinos antes de chegar na gente, a gente tem muita coisa para resolver, né? Como se fosse um maestro, né? Que você tem que ver o todo, a orquestra toda para o negócio funcionar. Então, a gente precisa desse respaldo. Então, tem os ensaios, tem tudo. E é num tempo, assim, recorde. Por exemplo, a gente teve quase um ano para roteiro. Para afinar o roteiro, distribuir, tal. E tivemos o quê? Uns 2 meses de pré-produção e 1 mês de captação. Nossa! E esse 1 mês de captação, a gente filmava. A cada 6 dias, folga 2. 12 horas de trabalho. Puxado, né? Puxado. Bem puxado. A gente está mostrando para vocês a imagem de alguns trabalhos, né, que você trabalhou. Então, assim, parabéns, né, por esse dia que a gente celebra hoje e que vocês possam continuar produzindo muitos conteúdos pra gente, e fica aqui aquela dica, né, pro pessoal que tá assistindo a gente valorizar mesmo, né, os produtos nossos, né? Vou falar um negócio pra vocês. O Uberlândia, a gente tá saindo agora com 2 longas. O Flávio Citon filmou também esse ano um longa-metragem que chama Voragem, de ficção. Então, você veja bem, em Minas Gerais, 2 longas produzidos assim, com uma equipe bacana, profissional, sabe, de atores. Então, assim, o Uberlândia tá na ponta. Que legal. Sabe, é um destaque em Minas Gerais, muita produção independente, de documentário, de curta, na publicidade. Sabe, faz muita coisa bacana, então a gente tem que ter muito orgulho dessa cidade. Que bom saber que nós estamos aqui, assim, com bons profissionais, com bons conteúdos, né? Parabéns, viu? E continue, então, incentivando a turma não só a trabalhar, a atuar e também a prestigiar esses conteúdos. Obrigada, viu, Nara? Obrigada. Depois a gente vai trazer ela para contar mais, porque se a gente for aprofundar isso aqui, nós vamos ficar esse feriado inteiro, né? Obrigada, Nara. Obrigada. Muito bom. Gente, nós vamos para o intervalo, jogo rápido, porque daqui a pouquinho tem mulheres empreendedoras, então não sai daí não. Pele lisinha o ano todo? É possível! Com as ceras Efigene, você garante uma depilação eficaz e suave, ideal para todos os tipos de pele, incluindo as mais sensíveis. Efigene, sua pele sempre perfeita. Moço, no São João do Bernardão, o preço baixo é que faz a festa. Alcatra bovina com maminha, R$ 39,98 kg. Filé de peito de frango super frango, 1 kg, R$ 18,99. Pernil ou paleta suína com pele e osso, R$ 16,99 o quilo. Batata palito congelada Bem Brasil, mais batata 2 kg, R$ 22,98. Coca-Cola 2 litros, R$ 8,79. Cerveja Boêmia puro malte, latão 473 ml, R$ 3,39. Bernardão, 50 anos, R$500 mil em vale compras e 5 carros. Participe! Eco Residência Santa Marta, o futuro de Uberaba. Lotes e casas em região próspera e em condições únicas e especiais, por tempo limitado. Plantão de vendas no Centro de Eventos Espaço A. Vem aí a Mostra Gaúcha, Minas Che em Uberlândia. Costela no fogo de chão, moda, chocolates de Gramado, vinhos, salames e queijos, danças típicas e muito mais Che. Mostra Gaúcha Minas Che, de 20 a 29 de junho, no Camaro. Mulheres empreendedoras. Oferecimento Sicoob Aracop. Mais do que uma escolha financeira, a parceria da mulher empreendedora. Band Mulher já voltou por aqui, nós estamos tudo muito movimentado nesse feriadão e é hora do nosso quadro Mulheres Empreendedoras com o Sicoob Aracop, nosso parceiro querido. Hoje vamos conhecer a história de uma profissional que entende muito de estética desde criança, gente. Ela se formou nessa área, passo a passo foi conquistando uma equipe e hoje ela oferece vários serviços para deixar as pessoas ainda mais belas. Eu estou falando da Michele. Bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Que linda ela, gente. Ela que cuida da beleza das mulheres e toda bela também. Michele, como assim? Me conta essa história que desde criança você já tem esse dom de empreender e nessa área de estética. Então, eu comecei assim, há uns 9 anos, a abrir uma associação lá perto de casa, onde tinha vários cursos, né, para fazer.
eu sempre fui bastante hiperativa, gostava de fazer muitas atividades, né? E aí minha mãe me colocou lá em todos os cursos que tinha e eu gostei muito da parte da unha, de cuidado com a beleza. Aí foi onde surgiu a ideia, né? E se eu fizesse a unha das vizinhas, né? Já começar a ganhar um dinheiro com isso, é uma coisa que eu gosto. E minha mãe me incentivou bastante. E foi aí que começou. Também aos 11 anos comecei no comércio, trabalhando com os meus avós, né? Mas sempre eu tive essa vontade mesmo da área da beleza, né? Então essa vontade foi crescendo e as coisas foram acontecendo. E aí naquela época que você estava ali, né, fazendo a unha já das vizinhas, como que você visualizava isso, assim, pensando, eu quero aperfeiçoar, vou continuar? Ou ali você fazia mesmo só por diversão? Então, assim, eu gostava muito de tudo que se retratava a área de cuidado, a área da beleza, eu sempre gostei muito. E no comércio, eu tive a experiência de lidar com pessoas, né? Então, eu acho que abriu muitas portas, né? Fui ficando mais desinibida, conhecendo pessoas, fazendo muita amizade, né? Minha cidade é pequena, então, assim, todo mundo conhece todo mundo. E quando eu estava ali na escola, naquela época que a gente já precisa decidir o que quer fazer, qual faculdade fazer, essa parte da beleza me chamava muita atenção, né? Então, assim, tinha a faculdade estética aqui em Uberlândia, né, que é do ladinho de Araguari. Aí eu já comecei a considerar, quero fazer estética e quero ir para essa área, né? Que legal. Veio, fez o curso de estética e foi começando passo a passo em Araguari, né? Como é que foi essa jornada até hoje ter já um espaço com vários profissionais que a gente vai chegando lá, mas você começou ali ainda sozinha, autônoma, isso mesmo? Isso, então, quando eu comecei, eu ainda trabalhava na loja dos meus avós, né? E eu estava cursando a faculdade já, então o curso de estética, ele é mais rápido, né? Ele é em torno de 2 anos ali, né? Aí é uma faculdade mais rápida, né? Mas que abrange todas as áreas da estética ali. Então, assim, ali eu já fui conhecendo de tudo um pouco, já fui vendo que eu gostava mais. E quando eu resolvi abrir meu espaço, eu ainda estava na faculdade. Na verdade, eu estava procurando uma oportunidade de trabalhar em algum salão para adquirir mais experiência e, posteriormente, montar meu espaço, que é um sonho de criança. Porque eu sempre quis mesmo empreender. Eu acho que é uma coisa que já está no sangue, né? Toda a minha família trabalha, assim, nesse formato, né? De montar seu próprio negócio, né? Meus avós são comerciantes, minha mãe costureira, sempre trabalhou para ela também. Então eu tinha essa vontade, né? E aí, na faculdade mesmo, assim, procurando uma oportunidade, é difícil a gente conseguir quando não tem experiência. Aí eu pensei, por que não, né, montar alguma coisa? Eu tinha 0 clientes, mas eu tinha vontade de começar, é o que importa. Isso é importante, é por isso que a gente tem esse quadro, gente. Porque a gente tem que mostrar que tudo é possível quando você tem vontade, não é verdade? É verdade. E aí foi onde eu dei o primeiro passo. E ainda na faculdade eu achava até bom, porque assim, tirava muitas dúvidas ali, né, com os professores. E comecei fazendo de tudo. Assim, meu carro-chefe era a sobrancelha, que era algo que eu gostava muito de fazer. Porque inclusive na faculdade eu comecei a fazer nas minhas colegas ali nos intervalos e eu sempre fazia das meninas da sala, né? E aí maquiagem também sempre gostei muito. Então eu comecei com essa parte e fazia também cabelo, fazia massagem, a parte de depilação também fiz por muito tempo. Então acaba que assim, os primeiros anos aí na área, eu trabalhei sozinha fazendo realmente de tudo, né? Faz tudo. Que legal. E aí foi nesse passo a passo e hoje já está com um espaço que tem multiprofissionais lá dentro. Isso, hoje a gente conta com 7 pessoas, né, na nossa equipe. Uma que fica na recepção, que ajuda a gente com tudo ali, né? Nosso bracinho direito. Olha lá, a turminha, conta pra nossa gente, turma. Quem que é essa turma? Então, a do meio ali, a baixadinha, a Marcelinha, né? Que é a que conduz a gente chama ela o dia todo, Marcelinha. Que bom. E ali o restante da equipe, todas profissionais, né? Cada uma ali atuando numa área. Hoje em dia a gente diversificou mesmo, né? Assim, colocou cada uma específica para uma função ali, aonde todo mundo consegue desempenhar ali, né, seu papel, trabalhando, fazendo tudo que a clientela precisa, né? E como que você... Gente, deixa eu contar para vocês. Ela chegou aqui com um filhote lindo, que tá com 1 ano e pouquinho, quantos anos? 1 ano e 1 mês, meu pititinho. Pititinho. E aí, como que você concilia, né, a demanda do empreender e você, como tá lá no espaço, você não só atua como profissional da estética, tem que administrar tudo, né? E tem filho junto aí. Então, ele veio assim, né? A gente estava na reforma para ampliar o espaço. E aí, eu e meu esposo sempre teve esse sonho mesmo de ter filho, né? A gente está junto aí já há quase 14 anos.
E eu falei para ele, né, vamos já parar de evitar, às vezes demora, né, a gente já começa na reforma do salão, né, dá tempo. E ele veio bem rapidinho, então, antes da reforma ficar pronta, o bebê já estava encomendado e aí a obra a todo vapor, a gente marcando a inauguração e eu grávida de 9 meses. Ah, meu Deus. Foi aquela loucura, né? Quem assim, chegou primeiro, a inauguração ou o bebê? A gente fez a inauguração antes de terminar tudo, porque o bebê podia chegar a qualquer hora, meio que foi junto. Que gracinha, né? E fala pra gente dos desafios, assim, o que você tira de conclusão nessa jornada sua empreendedora? Muitos desafios, mas a força de vontade nunca faltou, né? Exatamente, eu acho que é o que nos move, né? Assim, é essa vontade de crescer, né? De fazer o que a gente sonha mesmo, né? Que eu sempre quis ter um espaço ali mais completo, né? Onde a gente conseguisse oferecer de tudo, né? Na área da estética. Então, assim, hoje em dia a gente conta com tudo. As meninas da equipe ali, né, são muito qualificadas e graças a Deus, assim, eu falo que Deus colocou as pessoas certas no momento certo, né? Porque todas trabalham ali da forma que a gente tem o costume mesmo, né, assim, de cuidar bem do cliente, um serviço de qualidade. E estou muito satisfeita, assim, graças a Deus, né? Tudo encaminhando. Olha aí que legal, gente, que espaço incrível, né? E isso é muito bacana, esse incentivo que você traz para a turma, sem contar, assim, sempre aperfeiçoando, sempre expandindo e se atualizando também, né? Porque eu sei que você está sempre em busca de se atualizar também. É, né? essa parte, assim, do oferecer um serviço de qualidade, né? Para mim é muito prioridade, além do atendimento hoje, né? Mas, assim, a gente está em busca de cursos, de melhorar, de aprimorar, eu acho que é essencial, né? Recentemente eu fiz o curso de remoção, né, de pigmentos a laser, de tatuagem, micropigmentação antiga, porque um dos meus carros-chefes ali é a micropigmentação, né, que eu faço aquela técnica fio a fio, mas natural. E muita cliente me procurava para essa técnica, mas já possuía uma micro antiga que não dava para fazer por cima um trabalho natural. Então, como sempre eu indicava outros profissionais para fazer essa remoção, eu via a necessidade de buscar, né, por que não eu oferecer já tudo para cliente, né? Aí eu fazer a remoção, fazer o trabalho da micropigmentação, né, posteriormente, em busca de um resultado melhor, né? Então, a gente sempre tem que estar buscando aí as demandas conforme os clientes perguntam para a gente, né? Parabéns pelo seu trabalho, por essa jornada, pelo dom empreendedor, agora pela maternidade. Ah, se eu pudesse mostrar, como que ele chama mesmo? Rodrigo. O Rodrigo. Ô, gente, coisa mais Rodriguinho. lindinha, tá ali nos bastidores. Parabéns e muito mais sucesso para você. Obrigada, tá? amém. Obrigada pela oportunidade de estar aqui e mostrar um pouquinho da nossa história, né? Você em Araguari tem uma profissional de mão cheia, viu, gente, para fazer aí todo o procedimento estético. Obrigada, viu, Michele? Ó, gente, presta atenção, chegamos aqui no fim de mais um quadro Mulheres Empreendedoras. Vocês já sabem, né, que é o nosso espaço dedicado a valorizar, dar visibilidade para as mulheres que transformam sonhos em negócios de sucesso. E o Cicobi Aracop acredita no empreendedorismo feminino e investe em soluções financeiras para impulsionar essas jornadas. Inclusive, estamos ao lado de mulheres empreendedoras, apoiando cada passo rumo ao crescimento. E queremos contar também a sua história. Nós e o Cicobi Aracop estamos selecionando você que é cooperada, empreendedora, para compartilhar por aqui a sua trajetória e inspirar outras pessoas. É a oportunidade que você tem para divulgar o seu negócio, fortalecer a sua marca e, claro, né, motivar outras mulheres a seguirem os passos assim como você. Então, se inscreva, não perca essa chance, é fácil. Você pode ou escanear o QR Code que está aparecendo aqui do ladinho, ou corre lá no Instagram do Cicobi Aracop, tem um link lá na bio e aí você pode fazer parte dessa iniciativa, combinado? Junte-se a essa rede de mulheres empreendedoras e mostre o seu poder empreendedor com o Cicobi Aracop. Ó, mais um intervalo, é jogo rápido. Na volta a gente vai entender o que é a educação positiva e até que ponto ela pode ser boa ou não para os filhos. Band Mulher. Oferecimento Cicobi Aracop. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Estância do Cupim, o melhor cupim casqueirado. Uniodonto 24 horas. A empresa que faz você sorrir de verdade. Chegou uma oportunidade imperdível para você melhorar sua qualidade de vida. Aparelhos auditivos Philips estão a partir de R$ 199,00 em 21 vezes sem juros. Agende sua avaliação auditiva e reconecte-se com o que realmente importa. Para mais informações, acesse www.queroescutar.com.br. Você merece as melhores conexões.
O festão do preço baixo tá com tudo nesse Arraiada Bahamas. Biscoito Nikito, 1,89. Vem economizar. Creme de leite Triângulo, 200 gramas, 2,49. Filé de peito Super Frango Bandeja, 17,49. Linguiça Saudade, 1 kg, 14,90. Coca-Cola Slick, 310 ml, 2,59. Antártica Lata, só 2,99. Arraiar de verdade é no Bahamas e Bahamas Mix. Tô aqui para contar histórias. É o UD com você. Lembra que esse ano começou o Tarifa Zero para os estudantes? Então, bora lá ver o que o pessoal tá achando. Eu gastava em média, né, antes do Tarifa Zero, uns R$200 por mês de passe. Hoje eu vou pro basquete, não peço dinheiro mais pra minha mãe. Uso o Tarifa Zero. Você consegue ir sem pagar no ônibus e ajuda muita gente que precisa. Não tem desculpa mais deles irem pra escola. Eu já deixei deles irem pra escola porque eu não tinha dinheiro para ônibus. O Tarifa Zero já transformou a vida de mais de 30 mil pessoas. Se você não usa, dá tempo. É só se cadastrar no site da Prefeitura. Prefeitura de Uberlândia, com você, por todos. Já estamos de volta. Eu tenho um recado importante para você que está aí nos assistindo. Você já percebeu que as noites estão cada vez mais frias, o inverno está chegando agora no fim do mês, tem previsão de temperatura muito baixa para esse fim de semana que se aproxima e tem muita gente que não tem nenhum agasalho para se proteger. Pois é, já pensou nisso? Então é hora de mostrar o tamanho da sua solidariedade e ajudar quem tanto precisa. A campanha do agasalho já começou e você pode fazer parte doando agasalhos, cobertores, peças de frio em geral e aquecer o coração de quem mais precisa. Olha aí. Ivan Negócios Imobiliários, desde 1980. A nossa história é você. E Supermercados BH faz parte da sua família, faz parte de você. Apresentam Campanha do Agasalho 2025. Chegou a hora de você aquecer quem mais precisa. Você pode colaborar doando meias, agasalhos, cobertores e tudo que vai deixar o inverno mais quentinho. A Caravana do Bem vai de bairro em bairro recolher o que você pode doar. E tem também os pontos de arrecadação prontinhos para receber a sua solidariedade. Há 12 anos, uma corrente de amor para um mundo melhor. Campanha do Agasalho 2025. Iniciativa Prefeitura de Uberlândia. Com você por todos. Apoio Doe Calor. Espalhe Amor. Terminal Central. Prático e perto de você. Politriz. Cuidar é de casa. Realização Band Triângulo e Band FM. Nesse ano, a campanha do agasalho conta com a Caravana do Bem, vocês viram aí, ela vai percorrer vários pontos da cidade em busca de doações. Ano passado, foram arrecadados mais de 50 toneladas de agasalhos e nesse ano nós contamos com você para uma arrecadação ainda maior. Vamos lá? Já começa aí separando as suas peças e leve para doação até algum dos pontos de arrecadação que vocês estão vendo aqui na tela. Campanha do Agasalho 2025, menos frio, mais calor e mais amor. Gente, nos últimos anos, a chamada educação positiva tem ganhado espaço nas conversas quando a gente fala da criação dos filhos. Pois é, a proposta é promover mais diálogo e menos punições. Então a gente vai entender como é que é esse método, quais são os benefícios, será que oferece algum risco se for interpretado às vezes como uma criação assim sem regras? Por isso eu convidei a minha xará, a doutora Vanessa Moura, que é psicóloga, para falar desse assunto. Boa tarde. Boa tarde, Vanessa, obrigada. Bem-vinda. Muito obrigada por feriadão, né, vir aqui para falar sobre. O que é educação positiva? Bom, a gente chama às vezes de educação positiva, educação respeitosa, mas na verdade a gente fala de uma educação que respeita mais a essência e as necessidades de uma criança, de um adolescente, né? A gente vive num mundo que é muito centrado no adulto. E a ideia é que a gente olhe um pouco mais para as necessidades de desenvolvimento de uma criança e de um adolescente. E aí, eu acho que isso contrapõe um pouco a educação autoritária, que faz parte da história de todos nós, eu acho que da minha ainda mais, né? E trazendo um pouco mais essa ideia de olhar para as coisas em perspectiva, né? A partir da necessidade do outro mesmo. É a questão, como eu falei na abertura, mais diálogo e menos punição, que antigamente, como você mesmo disse, né, era uma criação muito rígida, era permitido ali um tapa, uma surra, né, infelizmente.
e a gente vê que o diálogo pode chegar ao entendimento sem precisar dessa punição. A ideia é que a gente não use da violência como uma ferramenta de educação, né? Porque, na verdade, a violência ela nada mais é do que a nossa incapacidade de manejar uma situação ali que poderia ensinar algo para uma criança, né? E aí a gente pune também com essa ideia de evitar aquele comportamento que a gente não acha que é adequado. No entanto, a punição, ela desenvolve o medo, né? As pessoas até falam, né, da questão do respeito, mas eu, sinceramente, eu acho que a punição, ela não leva ao respeito. Ela leva muito mais ao medo. Então, eu tenho medo de ser punida, eu vou evitar fazer aquilo que me leva à punição, mas não porque eu entendi que aquilo não é adequado ser feito ou que me traz algum risco se eu fizer, né, se eu tiver aquele comportamento. E, no fundo, a gente sabe que a punição, ela vem de uma falta de recurso, né? E esse recurso, acho que por trás tem também o cansaço dos pais, acho que a falta de conhecimento também, né, do próprio desenvolvimento ali, das fases de desenvolvimento, né, de um filho, uma rotina muito pesada, muito exaustiva e um reflexo total da nossa própria educação, né? Então, eu venho de uma educação mais autoritária, mais punitiva, e é natural que, às vezes, eu repita por realmente não ter elementos ali, né, ou ferramentas adequadas para lidar com as situações do dia a dia dos meus filhos. Mas a gente sabe que também, eu acho que até pensando no contexto de hoje, acho que a punição até agrava muito mais alguns comportamentos que a gente gostaria de evitar do que, na verdade, extingue. É verdade. Né? Quando a gente fala de castigo, eu não bato no meu filho, mas eu ponho castigo, eu imponho, tiro algo que ele gosta como forma de punir. Isso também pode ser considerado uma forma violenta de lidar com a criança? Ou castigo ainda é algo que dá certo? Eu gosto de pensar na ideia de consequência, né? Mas aí a gente tem que ter cuidado também, porque assim, hoje principalmente toda consequência é retirar alguma coisa que eu gosto. E a consequência, normalmente, ela está associada àquilo que deveria ser feito, por exemplo. Então, assim, quando eu falo do castigo, eu fico pensando que castigar é uma maneira de eu interromper só aquele comportamento. Então, meu filho foi lá, mexeu em algo que ele não podia mexer em casa. Eu vou e falo uma vez, eu falo uma segunda vez. Ele não fez, eu falo, então você vai ficar sem celular hoje. Né? O que tem a ver o celular, por exemplo, com o que ele estava fazendo no momento? Muitas vezes nada. O filho não estudou, não tirou uma boa nota na escola. E hoje o celular tem sido muito essa ferramenta. Tira o videogame, tira o celular. É o principal que mexe com essa turma aí, nova geração, é o que mais dói para eles. Exatamente. Só que muitas vezes não está associado. Né? E eu castigar, eu não estou, na verdade, resolvendo o problema. Por que meu filho continua mexendo em algo que eu disse que não era adequado? Mesmo que fez aquele castigo anteriormente. Exato. Será que a minha fala não está adequada? E outra, será que eu consigo lembrar nesses momentos que a gente aprende por repetição? Né? E às vezes a gente vai precisar repetir milhões de vezes a mesma coisa para que ela seja internalizada. Porque na escola não é assim, a gente não fica repetindo muitas vezes, né? Quando está aprendendo a ler, você fica repetindo as palavras muitas vezes até conseguir ter uma leitura fluida. Né? A gente esquece que o aprendizado é por repetição e a gente tenta fazer um aprendizado, uma educação por punição. Né? No fundo, é isso que a gente faz. Quando eu falo de consequência, eu estou associando. Então, olha, tá vendo que, por exemplo, o celular está te atrapalhando a estudar. Então, a gente vai pensar numa forma de manejar isso, porque não está adequado, você não está conseguindo se concentrar, você não está conseguindo fazer o que precisa ser feito. Né? E outra, a gente pensar que hoje o mundo ele está muito voltado para as necessidades, não, né? Acho que o tempo todo o mundo sempre esteve voltado para as necessidades dos adultos. Quando nasce uma criança, a gente tem uma ideia errada de que a gente precisa consertar a criança para ela se adaptar ao mundo dos adultos. Mas a criança ela não nasce para ser consertada, ela nasce disponível para se conectar com a gente. Né? E a criança vai emitindo ali, vai aprendendo as coisas ou até tendo determinados comportamentos porque ela ainda não tem uma capacidade cognitiva de refletir sobre um risco, de entender que ela não pode mexer em alguma coisa, né? De
saber se comportar, às vezes, de acordo com as regras sociais em alguns ambientes, né? Mas a gente quer esse filho meio perfeito, até porque a gente tem medo do julgamento das pessoas também. Então, uma série de coisas vão fazendo pressão sobre essas famílias, que acabam também usando sempre do autoritarismo, da punição, dos castigos, da violência, como uma forma de educar. E aí, claro que assim, a gente caminha também para o lado de, às vezes, pensar numa permissividade, né? Mas são coisas distintas, assim. Era até o que eu ia te perguntar em seguida, né? Até que ponto essa educação não se torna permissiva? Quando os pais vão deixando, não privo meu filho disso, não, ele pode, vai deixando e quando vê já está permissivo demais. A gente precisa pensar que quando a gente fala de educação respeitosa ou educação positiva, a gente tem alguns princípios que são necessários levar em consideração, né? Algumas bases. Primeiro, toda criança ela tem uma necessidade de conexão. Tá? Então, quanto mais eu me conecto com a minha criança, né, com os meus filhos, mais eu entendo qual é a necessidade deles e busco atender essa necessidade. Melhor eles respondem também, né, ao que eu, às vezes, preciso demandar ou ensinar para eles. Um outro princípio para a gente pensar é uma necessidade de segurança. Quando a gente caminha para a permissividade, essa ideia de pensar que educar de uma forma respeitosa é simplesmente a criança escolher tudo ou fazer tudo aquilo que ela deseja. Isso é arriscado, porque na verdade isso é negligência, né? Porque a criança ainda não consegue pensar sobre tudo que é seguro para ela. Então, eu entendo e respeito o que é da necessidade básica da criança, que é receber afeto, atenção, ter empatia dos pais, né? Se conectar, se sentir vista, percebida e amada, né? Essas são necessidades básicas. Mas eu não posso deixar a criança livremente fazer só o que ela quer, porque eu coloco essa criança em risco. Eu gosto muito da ideia da gente pensar na metáfora de um rio, né? Que os pais são essa margem, né? Essa borda do rio, e a criança ela vai circulando ali, essa água ela vai descendo, mas ela nunca, se ela transborda, ela faz estragos, né? Então os pais vão sendo essa margem de segurança. Então eu coloco limites com afeto e segurança, não é no autoritarismo. Se eu vou dizer não para o meu filho, eu justifico o não que eu estou dizendo, né? Olha, não pode porque é arriscado. A questão é que às vezes eu digo um não, explico, a criança chora e aí os pais se irritam, né? Mas a criança está no papel dela de protestar, né? E eu vou continuar sustentando o meu não porque eu sei que aquilo é mais seguro para o meu filho. Só que quando a criança às vezes chora, os pais falam, não, tá bom, vai chorar, então vou deixar fazer, né? E aí a gente corre o risco, sim, de cair na permissividade. A educação positiva ou respeitosa, ela não é permissiva, né? Só que ela não é controladora. Eu não vou pegar uma criança e pensar que é um robozinho ou que é um cachorrinho que eu tenho que adestrar, né, para fazer tudo aquilo que é socialmente aceito. Né? Eu vou tentar entender qual é a dinâmica do meu filho, como que ele se relaciona com as coisas, quais são as necessidades reais dessa criança, para tentar educar da melhor maneira possível. E a educação ela é muito individual. A gente faz muito hoje de acordo com modelos, né? Então, se a gente for pensar em respeito, tem os valores dessa família, tem aquilo que é da rotina, do cotidiano e aquilo que é possível para essa família, né? Porque também a gente vive num mundo que é muito consumista. Então, assim, eu não posso aplicar a educação positiva numa família que talvez não tenha tantas posses, tanta condição financeira assim, mas não diz respeito a isso, né? Tem muito mais a ver com entender cada fase de desenvolvimento de uma criança ou do adolescente, né? E pensar de que maneira que eu, como adulto, posso ser uma referência positiva e, ao mesmo tempo, segura, protetora e de afeto para essa criança. Muito incrível isso. Não é fácil, confesso. Sou mãe de 2 crianças que estão no auge da bagunça, não é fácil, mas eu vou usar, assim, essa técnica e fica o conselho para todos vocês deste diálogo e de que quanto mais se fala, mais a gente prepara aquela criança para o entendimento, né? Mais ou menos isso? É isso mesmo. Muito obrigada, adorei. Eu que agradeço. Acho que eu vou trazer você aqui para ficar dando essas dicas mais vezes, porque não é nada fazer um quadro de educação de educação, como educar os filhos. É difícil, mas a gente consegue. Muito obrigada, viu, por estar aqui e trazer essas orientações pra gente. E para você que está em casa aí, ó, muito obrigada.
obrigada. Um feriadão, vocês estiveram aqui com a gente. Fico muito feliz. Amanhã vai se arrastar, não é feriado não, mas estaremos firmes aqui de novo. Sexta-feira, amanhã é festa junina, gente. Já separa sua roupa xadrez, seu chapéu e vem comigo. Amanhã nós vamos ter forró, vamos falar muito de festa junina aqui. Eu tô te esperando, combinado? Decoração, vai ser bem divertido. Pode vir também, viu, doutora? Vou vir. A nossa festa junina. Adoro. Só não vai ter quentão, porque o horário não permite. Beijo! Fui, até amanhã.